Eu queria que você, juntamente comigo, pudéssemos refletir na palavra do Senhor nesta noite. Aqui no texto de Romanos, capítulo 4, versículo 17. O tema dessa mensagem é tornando sonhos em realidade. Tornando sonhos em realidade. Romanos capítulo 4, versículo 17. Palavra do apóstolo Paulo, que faz menção de Abraão. No versículo 17, ele diz o seguinte: como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. A palavra de Deus a Abraão. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Eu vou repetir a parte B do versículo. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Vamos ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus. Pai, nós louvamos o Teu santo nome nessa noite. Ó Deus, que Tua palavra viva e verdadeira possa ministrar a cada um de nós nessa noite. Possamos, Deus, ser visitados, despertados, motivados por aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. E que possamos viver uma vida extraordinária, tal qual o Senhor pensou e planejou para cada um de nós. Possamos ter os nossos ouvidos atentos, a nossa atenção concentrada, e possamos receber ainda mais nessa noite, diante de um momento tão importante que é o aniversário da igreja. Amém e amém. Sonhos. Tornando sonhos em realidade. Quem nunca pensou, quem nunca planejou, quem nunca alimentou dentro de si um sonho? Eu nasci e cresci dentro de um sonho. Acredito que Sandro, ele experimentou isso de uma forma mais vívida do que eu, porque eu ainda era, um garoto das calças curtas. E Sandro estava experimentando na sua integralidade a realidade de um sonho. Enquanto eu estava convivendo e vivendo e experimentando aquilo que Deus fazia ali na igreja da Nova Vida Alcântara, Sandro estava experimentando um sonho. A Nova Vida Alcântara é um sonho que se realizou, e a Nova Vida de Santa Catarina, a Nova Vida SC, é um sonho que se realizou. A coisa mais linda é perceber que faço parte desse sonho. Será que você faz parte desse sonho? Fazemos parte desse sonho. Talvez você diga, pastor, eu nunca tive um sonho realizado. Eu quero te dizer, querido, que você faz parte de um sonho realizado. E os sonhos que Deus ainda tem para realizar nesse lugar são sonhos aos quais você é mais do que convidado a fazer parte. Só pelo tempo aqui da ministração, eu imagino os sonhos que Deus tem dado ao pastor, a ousadia, o desejo de romper em Deus, ver uma igreja madura, uma igreja centrada na palavra, uma igreja que rompe em fé e no conhecimento, que permanece firme diante das adversidades da vida e consegue desfrutar da alegria do Senhor, independente das circunstâncias. Isso é um desafio que só pode ser encontrado em Deus, irmãos. Isso é uma conquista que só pode ser alcançada em Deus. E esse é o sonho de todo pastor. E Deus tem um sonho, tem um plano específico para essa igreja. E você é mais do que convidado, você é convocado como filhos e filhas para abraçar e para dizer, eu faço parte desse sonho. Pastor, conta comigo. Pastor, eu estou ao seu lado. Pastores,
Porque quando um sonho vem para uma igreja, ele não vem apenas para o pastor, mas ele vem para toda essa família na fé. A realização, a conquista, ela não é apenas de um grupo, mas ela é uma conquista de todos. Até aquele que chegou aqui pela primeira vez, você que está aqui pela primeira vez, você desfruta de um sonho. Aquilo que era apenas um projeto, aquilo que estava no coração de Deus e queimou no coração da igreja, hoje você desfruta só de estar aqui, nessa noite. Só de participar dessa reunião. Só de saber que essa igreja, completando 32 anos, hoje você pode dizer, eu faço parte desse sonho. Esse sonho também é meu. Quando falamos sobre sonhos, pensamos em tantas coisas da nossa vida. Tantos desejos, tantos anseios no nosso coração. Mas eu creio, irmãos, que quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, sonha, ele não está sonhando apenas para si, ele não tem o desejo de sonhar ou atender apenas às suas necessidades, mas ele sonha aquilo que também está no coração de Deus. Deus, ele confirma, Deus, ele recebe, Deus, ele tem prazer de realizar os nossos sonhos. Deus tem o prazer de realizar aquilo que está no nosso coração. Chamar à existência aquilo que não existe, isso me faz lembrar muito o pastor Haroldo, né? É para quem tem fé. Chamar à existência aquilo que não pode ser visto, aquilo que não pode ser percebido, é para quem crê. É para quem recebeu a ousadia, não apenas de sonhar, porque sonhar todos sonham, mas recebeu a ousadia de sonhar e também de crer que esses sonhos vão verdadeiramente se realizar. Passamos por um tempo de pandemia, diante de nós se abre uma década turbulenta, uma década cheia de novidades, que diante de tudo isso, muitos que estavam no meio do caminho morreram, porque na verdade não tomaram uma decisão por Cristo. E quantos não foram aqueles que se sentiram encorajados a definitivamente tomar a sua escolha? Sair de cima do muro que simplesmente não existe, né? E escolher o caminho de Cristo Jesus. Por isso eu te convido nessa noite, comece a sonhar. Talvez você diga, pastor, eu já deixei essas coisas de criança. Eu não tenho mais esse tipo de expectativa da vida. Talvez você está aqui nessa noite e diga, olha, muito dos meus desejos, muitos dos meus planos, nenhum deles se realizaram da forma ou da maneira que eu gostaria que se realizasse. Talvez você está aqui nessa noite e você diga, olha, o meu maior desejo eu tive que enterrar, porque a vida me empurrou para um outro destino, ou simplesmente você, levado pelas necessidades, soterrou os seus sonhos. Mas essa noite eu quero te convidar a voltar a sonhar. Eu quero te convidar a se colocar diante de Deus como menino e como menina, como um filho nos braços do Pai. Porque Deus tem o desejo de ouvir a sua voz pedindo. Será que você tem a coragem de pedir novamente? De persistir naquilo que Deus colocou para você há muito tempo atrás?
Um sonho que nasceu do coração de Deus. Por isso sonhe com seus pastores. Sonhe com a maturidade, com o crescimento da igreja. Coloque diante de Deus os seus sonhos. O sonho da sua empresa. O sonho de ver no ambiente da sua família. O sonho de conversão. Mas acima de todos os sonhos, sonhe com a eternidade. Teve uma ocasião que eu estava na igreja e uma equipe de dança estava ministrando ao Senhor. E naquela ministração de dança, era uma ministração que falava sobre a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Eu quero te convidar, acima de todos os sonhos, sonhar com a eternidade. Sonhar com um dia que será para sempre. Ter dentro de você uma angústia santa que clama Maranata. Angústia santa que te leva para o secreto. Um desejo santo que te faz buscar a Deus da sua intimidade. Mais do que uma disciplina, mas uma fome. Porque fome, você come. Quando nós sentimos fome, a gente come. Já viu um casal que está se conhecendo, os olhos se entrelaçam, né? É celular até altas horas da noite. Na minha época, com a minha amada, era um celular, minha mão chegava a doer, né? Porque era celular, não tinha essa facilidade dos dias de hoje, né? Era mensagem MSN, eram os negócios rudimentares, e nós ficávamos, insistíamos ali, horas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você comeu o que hoje? A gente não organiza horário para conversar, a gente não planeja, não tem disciplina, toda hora é hora. Então eu te convido a refletir aqui em Mateus, capítulo 24. Mateus capítulo 24 é uma referência que baliza os nossos sonhos. Jesus está trazendo uma mensagem, e no versículo 32 diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá, a hora em que vocês menos esperam. Esse é o tipo do texto, o tipo da declaração de Jesus, que nos leva a ter um coração temente, um coração cheio de expectativa, porque aquele que espera não será surpreendido com a vinda do Senhor. Aquele que está distraído com a vida, aquele que vive uma vida sem Deus,
Aquele que faz do seu livre-arbítrio um motivo para estar longe de Deus, não perceberá a vinda, não estará atento, porque nunca teve, porque não gerou dentro de si esse desejo. Não amadureceu dentro de si essa necessidade, essa fé que cresce, essa intimidade que avança. Então, meu querido, a respeito de qualquer sonho que você pode ter, a respeito de qualquer necessidade que você possa ter, a mais importante é você como noiva, assim como um casal. A igreja do Senhor é comparada com uma noiva que se prepara para o casamento. Ontem nós tivemos no casamento Ariane e Vitor Hugo. Lindo, que casamento. E um dia haverá um casamento, há uma expectativa da noiva de se encontrar com seu Senhor. Esse simbolismo, essa aliança vai acontecer. E à medida que o tempo passa, nós ficamos desejosos pela vinda do nosso Senhor. Pela vinda do nosso Senhor. Jesus menciona Noé, dizendo que nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Veja bem, nenhuma dessas coisas são ruins. Nenhuma desses desejos, nenhuma dessas práticas que fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da nossa vida, mas o homem natural, ele enxerga e recebe tudo, assim como diz em 1 Coríntios capítulo 2, 14. Ele vê tudo naturalmente, mas o homem espiritual, ele discerne as coisas espiritualmente. E quando nós discernimos as coisas espiritualmente, tudo na vida de um cristão é espiritual. O comer, o beber, o se vestir, o sair de casa. Tudo faz parte da nossa vida espiritual. Eu tenho meu filho de quase 2 anos, eu estou ali limpando ele, né? E ó que ele come, hein? Ele gosta de comer. É o mais novo, mas lá em casa é o que faz um estrago. Né? Ele come que nem o mais velho. Meu mais velho tem 5 anos, gente. Né? 5 anos, eu faço o mesmo prato para os dois. O mais novo pega o prato e come, termina de comer, água com gás. 40 minutos depois, cocoto. Rapaz, se eu não freio aquela criança, ela come o dia inteiro. E ela vai, sabe? E aí quando eu vou, né, no momento que faz parte, a criança come, a criança, né? Não é menos espiritual, querido, porque eu estou cuidando, eu estou exercendo o ministério que Deus me deu. Cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos, amá-los de todas as formas e maneiras, é o dever de um homem e de uma mulher espiritual. E tudo que eu faço é espiritual. E assim como nos dias de Noé, os dias de hoje, enquanto o homem vive a sua vida, vendo tudo de forma natural, que você viva a tua vida, meu querido. Não importa os seus sonhos, não importa os seus projetos, não importa a tua rotina, que isso seja um fazer espiritual. Que quando você se levantar de manhã, ir para a cozinha para preparar o café, glória a Deus, eu estou indo preparar o café da manhã. Quando você vestir a sua roupa para ir para o teu trabalho, que isso seja um fazer espiritual. Aleluia! Segunda-feira, feriado, mas terça-feira, meu Deus do céu, que dia difícil. Sair para o trabalho, mais um dia, meu irmão, glorifica a Deus, honra a Deus, exalta a Deus, entroniza a Deus. Porque aquilo que nós fazemos, aquilo que declaramos para homens espirituais, mulheres espirituais, tudo seja feito para a honra e para a glória dele. Amém? Amém? Aleluia! A fé, ela vê o invisível, crê no inacreditável e recebe o impossível. Eu não sei quem disse isso.
Mas essa frase marcou no meu coração e eu escrevi, eu sei que não é minha, é de alguém. Mas isso me marcou. Hernandes Dias Lopes declara dizendo que o capital do crente é a fé. O capital do crente é a fé. E a vida, ela não tem ensaios. Não dá para ensaiar em relação à vida. Ela precisa ser vivida à maneira de Deus. Por isso eu te convido, sonhe pela atmosfera e pela ótica de Deus. Pela ótica de Deus. Não se apegue muito a esse mundo. Mas tudo que você sonhar, sonhe da maneira dele e da forma dele. Eu gostaria de compartilhar com vocês 3 aspectos que eu considero importantes para que nossos sonhos sejam sonhos duradouros, sonhos que se realizam, sonhos aos quais eu consigo torná-los uma realidade. O primeiro aspecto é: todo sonho precisa ser regado pela fé. Todo sonho precisa ser regado pela fé. E quando eu sonho com fé, independente de qual sonho, com o coração temente, eu coloco esse sonho diante de Deus e digo: Pai, será que esse sonho te agrada? Pai, será que esse sonho é um sonho que está alinhado com a tua vontade? E é tão engraçado porque muitas pessoas, quando ouvem isso, têm a impressão de que Deus não quer realizar o sonho. Não. Deus, ele tem o desejo de realizar sonhos. E nós precisamos mudar essa predisposição no coração. É como se o sonho que eu tenho, se eu colocar sobre a avaliação de Deus, ele vai dizer não. Sabe? E o bem da verdade é que não é isso. Porque o nosso Deus, ele te ama, meu irmão. Você que está na última fileira, eu quero te dizer que Deus te ama. Ele tem um desejo de realizar os seus desejos. Ele tem um desejo de te ouvir. Mas aqueles desejos, aqueles sonhos, aqueles planos que vão te afastar dele, que vão te afastar da sua intimidade, do seu relacionamento. Ah, querido, esse sonho Deus não deseja realizar. Ele não tem o desejo de te afastar, de te ver longe dele. Mas Deus, ele quer te ver perto. Ele quer te ver perto. Não desista de sonhar, não desista de gerar dentro de você uma expectativa. Uma santa expectativa. Não tenha a impressão de que as coisas não vão bem. Vão sim, querido. Porque Deus, o nosso Deus, ele pagou um alto preço pela minha vida, um alto preço pela sua vida. Deus sonhou um lindo sonho. O seu filho Jesus, na cruz do Calvário, morreu. Ele ressuscitou. E pensar que ele estava levando consigo todos os nossos pecados. Em pensar que Jesus estava levando consigo todas as nossas iniquidades. E pensar que Jesus te amou e me amou. Ah, irmão, isso me enche de alegria. Eu não sei você, mas eu me sinto tão alegre por saber que mesmo com todas as minhas falhas, com todas as minhas limitações, eu ter a plena convicção que Jesus me ama. Isso é impagável. E o bem da verdade é que à medida que a gente vive uma vida com Deus, a gente descobre novamente esse amor. É como se a gente alcançasse um novo nível de profundidade com Ele. E à medida que a gente avança, a gente alcança um novo nível de profundidade para entender que amor é esse. Para entender o que isso significa para nós. E eu não sei você, irmãos, eu não sei como você tem sonhado
Mas eu quero te convidar a sonhar os sonhos de Deus. Regue esses sonhos com a tua fé. Regue esses sonhos com os propósitos de Deus. Permita que Ele avalie, que Ele separe aquilo que vai te trazer dor e tristeza. Porque o bem da verdade é que, em muitas situações, nós mesmos não sabemos o que queremos. Nós alimentamos uma vontade, um desejo, um apetite, mas essa vontade, esse desejo não vai nos levar ao objetivo que nós mesmos queremos. Mas Deus sabe o caminho para que cada um deles se realizem, da forma dele e da maneira dele. Deus sabe. E se não for um caminho para você, Ele também saberá te mostrar. Ele também saberá te conduzir ao caminho que verdadeiramente você alcançará essa virtude, uma virtude em Deus. O segundo aspecto, sonhe, é que todo sonho passa por um processo de transformação, um processo de uma verdadeira metanoia. Todo sonho passa por um processo. Primeiro nasce o sonho, depois o sonho dá luz à visão. A visão gera uma paixão e a paixão dá lugar a uma missão. Quando lemos o texto de Marcos, capítulo 5, do versículo 24 em diante, nós observamos a história de uma mulher, a mulher do fluxo de sangue, que assim como a declaração de apóstolo Paulo aos Romanos, ela trouxe à existência aquilo que não existia. Ela gerou dentro de si um sonho, um desejo de tocar a orla e ser curada. O desejo do seu coração era ser curada. Aquilo que ela creu, ela recebeu. E você, quantos sonhos você tem? Quais sonhos você verdadeiramente tem a coragem, se sente desafiado a realizar? Porque eu conheço algumas pessoas, e talvez essas pessoas são só na Nova Vida Alcântara, sabe, pastor Sandro? Que não conseguem admitir que verdadeiramente desejam algo. Não conseguem abraçar, confessar para si mesmo, confessar para a sua família, se Deus realizar, se for da vontade dEle. Se Deus quiser, se Ele um dia aquela mulher, mesmo diante de todas as adversidades, ela creu que Jesus teria poder suficiente para curá-la completamente. Ela sonhou e desejou que Jesus a curasse. Ela visualizou e tocou na orla, porque, dado o contexto, ela sofreria tamanha retaliação se fosse descoberta. Como assim foi? Ela desejou, ela se apaixonou e ela cumpriu uma missão. Ela foi para a rua, procurou saber onde Jesus estava e, de forma muito furtiva e inteligente, ela alcançou a orla e tocou na orla, crendo que ao tocar ela seria curada. Eu não sei qual sonho que você tem tido nessa noite, vivido, almejado, desejado, o sonho de uma cura como essa mulher, o sonho de ver uma família reunida, o sonho de poder sentar numa tarde de domingo com os filhos, com a esposa
e poder simplesmente ter um momento de conversa felizes. Quais são os seus sonhos? Sonhe, tenha uma visão, gere dentro de você uma expectativa, se apaixone por isso. Cumpra esta missão. O terceiro e último ponto. O terceiro e último ponto é que todo sonho precisa respeitar princípios. Todo sonho, ele precisa respeitar princípios. Em Provérbios capítulo 22, versículo 28, diz o seguinte: não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. O texto, eu vou repetir, Provérbios capítulo 22, versículo 28. Diz: não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. E eu quero dizer, querido, com essa referência bíblica, é que quando às vezes sonhamos, somos tentados a ferir princípios, a querer conquistar de qualquer maneira, a nossa maneira, na bagunça, na baderna, na cobiça, na zoeira. Mas quando nós vivemos uns sonhos e não ferimos princípios, o Senhor honra a fidelidade. O Senhor honra a sua fidelidade. Eu imagino quantos aqui se viram tentados, seja por aquela promoção que você queria, e no exato momento você recebeu uma proposta indecente para conquistar aquele lugar tão desejado por você. Talvez você está aqui e o desejo de abrir um negócio, de abrir uma empresa, teve uma vírgula no meio dessa história. E essa vírgula foi uma propina. Essa vírgula foi um jeitinho brasileiro. Essa vírgula foi uma forma de conseguir um caminho mais rápido, um atalho. Mas eu quero te dizer, querido, não fira princípios. Viver debaixo de princípios é a garantia do teu sucesso. Porque esse sucesso não é um sucesso que é respaldado por homens, mas esse sucesso é um sucesso que é respaldado pelo próprio Senhor Jesus. Porque aquele que caminha com o Senhor é respaldado por Ele. Eu creio que para todo filho que vive uma vida ao modelo de Deus, à maneira de Deus, tem o privilégio que Jesus teve às margens do Rio Jordão, em que os céus se abriram, uma pomba, o Espírito Santo materializado numa pomba, e uma voz do alto que gritava e dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aquele que vive tendo como sonho maior morar na eternidade, não confunde as estações, acompanha e sabe que sonho maior não há do que o sonho de se encontrar com o meu Redentor, com o seu Redentor. A pergunta que eu te faço nessa noite, a pergunta que eu desejo que você reflita: o que há de extraordinário naquilo que você faz, senão Jesus?
Uma pergunta retórica. O que há de extraordinário que você possa realizar que não tenha a marca, o selo do nosso Senhor Jesus? Sonhe os sonhos de Deus. Assim como Jesus fez menção de Noé, em que seus dias não discerniram a vinda do Senhor. Nós vivemos estações. E eu não sei qual estação na sua vida, qual estação que você está passando. A estação da tempestade, a estação da estiagem, a estação da frutificação. Qual estação você está passando? Mas eu quero te dizer que assim como esses marcos, que são valores, são princípios, são símbolos, são estruturas, assim como esse prédio foi colocado de pé, aquele que sonha os sonhos de Deus recebe a graça e o favor de Deus para torná-los realidade. Eu tenho vivido sonhos de Deus. Estar casado com a minha esposa é um sonho. Eu vivi alguns desafios, algumas decepções, e eu coloquei isso diante do Senhor. E o Senhor realizou o meu sonho. Meu sonho se chama Leilane Gomes. Depois nós oramos muito. Antes dos meus filhos nascerem, nós orávamos, namorando, orávamos. E quando o João veio, nós dissemos: Senhor, muito obrigado, porque eis aqui um sonho realizado. Depois veio o segundo sonho, assim como eu falei, o Lucas, que está lá embaixo, um sonho realizado. Ela continua sonhando, sabe, pastor Sandro? Mas eu parei. Eu parei. Eu parei. Queridos, existe um momento na nossa vida que a gente ouve testemunhos e esses testemunhos já não são suficientes mais para nós. A gente ouve alguém contar um testemunho como eu estou contando. Isso já não é mais suficiente para você. Sabe por quê? Porque é hora de você se levantar e de viver os teus próprios sonhos. As marcas de alguém que decidiu confiar em Deus. As marcas de alguém que decidiu crer em Deus e experimentar aquilo que Deus tem para você. Amém? Amém? Parabéns. Parabéns para você nessa data querida. Que esse tempo de celebração seja celebrado com você, por você. Que você se sinta parte e diga: existe uma carreira na minha frente. Uma nova década se abre com muitos obstáculos, mas também com muitos sinais e maravilhas do Senhor. Uma década se abre e você vai fazer o quê diante disso? Você vai fazer o quê diante disso? Agarra no teu pastor, querido. Agarra nessa liderança. Diga: olha, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu lembro do meu pai compartilhando, dizendo, minha mãe também, dizendo assim que tantos sonhos Deus realizou na igreja e irmãos que abraçaram também e viveram sonhos, pastor. E dizendo: olha, os sonhos da igreja se realizou, mas os meus também se realizaram. Meu irmão, essa palavra é para você. Essa caminhada não é a caminhada de um grupo, mas é a caminhada de uma família. Uma família que chora, que se alegra, que cai, porque é humano, é ser humano, mas também se levanta. Que no dia do choro estão juntos para chorar, mas no dia da alegria faz uma festa. Quantas vezes você queria estar aqui, mas estava em casa?
Quantas vezes os pastores quiseram que a igreja fosse lotada? E eu lembro de vídeos, pastor, de você fazendo aqui e atrás. Nenhum dos irmãos. O mesmo sentimento, que sentimento difícil. Ao ver esse vídeo é muito difícil. Sabe, lá na igreja a gente diz o seguinte: vai chegar o dia da fogueira santa, das máscaras. Tragam suas máscaras. A gente brinca lá assim. Traga tudo, vamos. Porque hoje a máscara parece até meia. Tem mais máscara do que meia. Não. Queimar esse negócio. A gente brinca. A gente celebra. Mas faça esse compromisso com Deus nessa noite. Talvez você está tão preocupado com a sua vida, com o teu dia a dia, que se esqueceu da eternidade. Não, querido. Tudo isso vai passar. Nada disso tem validade se o teu maior sonho não for a eternidade. Ah, querido, eu sonho com a eternidade. Eu sonho um dia de estar com Deus. Isso que me leva para o secreto, isso que me leva a ler a palavra, isso que me leva a orar. Porque é quando a gente declara: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. E a gente começa a viver um pouquinho do céu, no nosso quarto, dentro do carro, indo para o trabalho. É um gostinho, um aperitivo. Cante comigo essa canção.